Caim matou, foi marcado e partiu. Mas logo depois, a Bíblia diz: e Caim conheceu sua mulher. Essa frase, aparentemente simples, carrega um dos maiores enigmas da Gênesis. De onde veio essa mulher? Se os únicos humanos registrados até então eram Adão, Eva, Caim e Abel, quem era ela? De qual ventre nasceu? De qual linhagem desceu? Ou teria ela vindo de um lugar que os olhos humanos não conseguem ver? Esse silêncio não é comum nas Escrituras. A Bíblia é minuciosa em genealogias, em nomes, em descendências. Mas aqui, nada. Nenhuma menção, nenhuma origem. Apenas uma presença súbita. Uma mulher que aparece na narrativa sem ser introduzida. Isso, por si só, já aponta para algo simbólico. Porque quando a Bíblia se cala, ela está chamando o Espírito a escutar. Muitos teólogos modernos tentam resolver esse enigma de forma lógica. Argumentam que Adão e Eva tiveram outros filhos e filhas não registrados imediatamente. Que Caim teria se unido a uma irmã ou sobrinha dentro de uma linhagem ainda silenciosa. Mas essa explicação, embora plausível, não carrega o peso espiritual do que está por trás desse evento. Porque a narrativa bíblica nunca é apenas histórica. Ela é profética, ela é simbólica, ela é espiritual. E quando olhamos por esse prisma, uma nova pergunta emerge. Será que a mulher de Caim era mesmo apenas humana? Caim foi expulso, marcado, mandado para o exílio. Ele habitou na terra de Nod, que em hebraico pode significar errante, fugitivo. Esse local nunca mais é mencionado na Bíblia como território físico de Israel. Ele é um lugar do afastamento, do esquecimento, da desconexão, um tipo de exílio espiritual. E é ali, nesse espaço de sombra, que Caim encontra essa mulher. Uma figura que não veio do Éden, que não participou da ordem original, que apareceu na periferia da revelação. Essa mulher seria então um símbolo, uma entidade espiritual, uma figura híbrida. Há quem diga que ela foi enviada pelas trevas, uma representação do oculto, do mundo caído, uma figura do exílio que, ao se unir com Caim, selou uma nova linhagem. Não uma linhagem apenas de sangue, mas de rebelião, porque Caim já não era apenas um pecador. Ele era o arquétipo do rebelde. O primeiro homem que rompeu a aliança e permaneceu vivo, um ser marcado, protegido, mas distante. Vivo, mas condenado. E quando ele se une a essa mulher, algo novo nasce. Uma descendência não apenas humana, mas espiritualmente contaminada. Essa possibilidade é reforçada pelo padrão bíblico. Sempre que há silêncio sobre a origem de alguém, é porque sua identidade está além da carne. Melquisedeque, por exemplo, aparece sem genealogia. Enoca é tomado sem morrer. Elias sobe em carros de fogo. E a mulher de Caim surge sem nome, sem pai, sem história. Isso não é ausência, é mistério. E onde há mistério, há revelação para os que ousam perguntar. E talvez o mais assustador não seja o que sabemos, mas o que não foi dito. Porque essa união gerou descendentes. Lameque, por exemplo, o primeiro homem da Bíblia a praticar a poligamia. O primeiro a matar por orgulho. A primeira vez que a violência se torna padrão, não exceção. Há uma degeneração nessa linhagem. Algo espiritual foi herdado, algo que veio junto com o ventre que acolheu a semente de Caim, uma mulher sem origem visível, mas com efeitos eternos, e isso nos confronta hoje. Quantos ainda se unem a alianças sem origem? Quantos se casam, não com pessoas, mas com padrões espirituais, com sentimentos ocultos, com pactos não discernidos? A mulher de Caim é um símbolo dessas alianças. Daquilo que o exilado encontra quando se afasta da presença. Daquilo que o rebelde abraça quando sai da aliança. Do tipo de amor que não cura, mas perpetua a maldição. A pergunta não é apenas quem era ela. A pergunta é o que ela representava. E a resposta talvez esteja no seu próprio silêncio. Porque o que a Bíblia não diz em palavras, ela grita em consequências. E a consequência dessa união foi uma linhagem inteira nascida fora da aliança.
uma descendência que se afastaria cada vez mais do plano original, até o ponto em que Deus teria que intervir, com o dilúvio. A mulher de Caim não foi apenas uma companheira, ela foi um sinal, e talvez uma sentença. E o que dizer do fato de que seu nome sequer é mencionado? Toda mulher marcante nas Escrituras carrega um nome: Eva, Sara, Rebeca, Raquel, Ana, Maria. Mas essa permanece anônima, sem identidade, sem palavra. E quando uma figura aparece sem nome na Bíblia, isso não a torna menos importante, torna-a mais simbólica, porque o nome carrega destino, mas a ausência de nome carrega segredo. O silêncio em torno dessa mulher não é acidental, é espiritual, porque nomes revelam natureza, mas mistérios escondem revelações. A mulher de Caim talvez represente aquilo que entra em nossa vida quando saímos da presença de Deus. Algo que parece consolação, mas é armadilha, que parece companhia, mas é pacto, que gera frutos, mas frutos fora da promessa. Imagine um momento. Caim, marcado, rejeitado, andando em uma terra de exílio. Tudo o que conhecia foi deixado para trás. Ele carrega culpa, vergonha e um sinal espiritual visível em sua testa. E é nesse estado que ele encontra essa mulher. Não uma figura qualquer, mas alguém que o acolhe sem julgamento. Alguém que caminha com ele. Alguém que parece suprir o que o Éden não pôde sustentar. Isso é profundamente simbólico, porque a alma humana, quando ferida e expulsa, sempre busca consolo. E o consolo fora da presença se torna prisão. Quantas pessoas hoje estão fazendo alianças emocionais e espirituais a partir da dor? Quantos estão abraçando relacionamentos, decisões, caminhos que não vieram de Deus, mas da necessidade de se sentirem vistos? Caim não buscava redenção. Ele buscava alívio. E alívio fora do propósito gera descendência sem cobertura. Gera Lameques, gera soberbos, gera violentos, gera tudo menos justiça. E mais, essa mulher foi a primeira mãe de uma geração totalmente separada do altar de Deus. Abel havia sido o portador da adoração verdadeira. Caim, o símbolo do culto rejeitado. E agora ele gera fora da presença. Isso é mais do que geográfico, é espiritual. O primeiro casal fora da aliança original. A primeira linhagem nascida em terras de exílio. A mulher de Caim não é apenas um personagem do passado. Ela é um arquétipo, um padrão que continua se repetindo em cada geração. Toda vez que nos unimos a algo fora do tempo de Deus. Toda vez que aceitamos consolos que nos afastam da verdade. Toda vez que geramos sem aliança. Ela ressurge, anônima, sedutora e perigosa. Mas há uma revelação ainda mais profunda. Deus permitiu. Ele não impediu essa união. Ele não interveio, porque há momentos em que o silêncio de Deus é também juízo. Caim escolheu seu caminho, e sua descendência seria a prova disso. Não houve altar, não houve clamor, apenas descendência, movimento, produção, sem presença. E esse é o alerta. Cuidado com o que você gera quando está ferido, porque a dor sem cura se torna semente de destruição. E a mulher de Caim é o útero dessa semente. O mistério sobre quem ela era talvez nunca seja completamente revelado, mas o que ela gerou, nós ainda vemos até hoje. Nos primeiros séculos do cristianismo, homens que hoje chamamos de pais da igreja mergulharam fundo nos mistérios da Escritura. Homens como Irineu, Tertuliano, Orígenes, Hipólito e muitos outros não apenas liam o Gênesis, eles o contemplavam. Oravam sobre cada silêncio, jejuavam por cada enigma, e para eles, a história de Caim era mais do que um relato familiar, era um aviso espiritual. E uma pergunta os inquietava: quem era a esposa de Caim? Não era só curiosidade, era discernimento. Porque eles sabiam que toda união nas Escrituras carrega um peso espiritual. Toda aliança gera consequência. E se a linhagem de Caim se distanciou tanto da presença de Deus, talvez a raiz da degeneração estivesse na origem dessa mulher. Irineu, bispo do século II, foi um dos primeiros a sugerir que Caim
não era apenas fruto de Adão e Eva, mas que algo espiritual havia interferido em sua concepção. Alguns escritos antigos chegam a sugerir que Eva, ao ser enganada pela serpente, não foi apenas seduzida mentalmente, mas que houve uma contaminação mais profunda, uma semente estranha plantada no ventre da humanidade. Para muitos, isso explicaria por que Caim foi tão diferente de Abel e por que sua descendência se tornou tão corrompida. Tertuliano, conhecido por sua firmeza teológica, considerava a possibilidade de que Caim, ao ser expulso da presença de Deus, teria se unido não a uma descendente direta de Adão, mas a uma mulher ligada aos filhos dos homens, expressão usada mais adiante em Gênesis para distinguir os justos dos ímpios. E quem seriam esses filhos dos homens? Alguns pais da igreja interpretavam como linhagens humanas não santificadas. Outros, como descendentes de seres espirituais que haviam caído. Orígenes, um dos pensadores mais ousados do cristianismo primitivo, via no Gênesis códigos espirituais ocultos. Para ele, a narrativa de Caim apontava para um mistério maior: a união do que foi expulso com o que não pertence à ordem divina. Em outras palavras, a mulher de Caim seria um símbolo, ou até mesmo uma manifestação, de uma raça híbrida. Alguém entre o humano e o espiritual. Uma descendente dos vigilantes que mais tarde seriam mencionados no livro de Enoque como os anjos caídos que tomaram mulheres humanas. Sim, o livro de Enoque. Um texto que, embora não esteja no cânon bíblico tradicional, era amplamente lido e respeitado pelos primeiros cristãos. Nele, os vigilantes descem à terra, se unem a mulheres e geram os nefilins, gigantes, guerreiros, seres de conhecimento corrompido. Alguns estudiosos antigos especulavam: e se a esposa de Caim fosse uma dessas descendentes? E se, antes mesmo do dilúvio, já havia entre os homens linhagens misturadas? Se isso for verdade, a semente de Caim não foi apenas rebelde, foi espiritualmente corrompida desde o ventre. Essas teorias não são para o sensacionalismo, são convites à reflexão, porque no mundo espiritual, tudo tem origem, e onde há mistério não revelado, há revelação à espera. Os pais da igreja acreditavam que a Bíblia, embora inspirada, não revela tudo. Ela deixa pistas, e algumas pistas estão nas entrelinhas. O fato de que a esposa de Caim surge no exílio, sem genealogia, sem nome, com descendência, que logo se volta à violência, à poligamia, à soberba, aponta para uma origem distinta. Para uma linhagem fora da bênção, para um ventre que não foi santificado pela obediência, para um ventre que carregava códigos diferentes. E isso se conecta a uma realidade espiritual atual. Há alianças que ainda hoje são formadas fora da cobertura, casamentos espirituais que unem chamados divinos com paixões humanas, pactos entre os marcados e os errantes. E dessas uniões nascem linhagens espirituais desajustadas, ministérios que começam já deformados, vidas que se constroem sobre fundamentos impuros. Os pais da igreja não viam isso como lenda, mas como padrão. Um padrão que começa com Caim e se repete até os dias de hoje. Por isso, a pergunta não é apenas: quem era a esposa de Caim? A pergunta é: com quem estamos nos unindo? Porque assim como Caim uniu sua semente a algo que Deus não havia abençoado, muitos hoje estão semeando em terras que Deus nunca ordenou. E isso tem consequências. A resposta pode não estar nos livros de história, mas o espírito que ela carrega ainda caminha entre nós. E há algo ainda mais inquietante nas interpretações desses teólogos antigos. Nenhum deles via Caim apenas como um indivíduo. Para eles, Caim era um arquétipo, um espelho profético da alma humana afastada. Ele não representava só o primeiro homicida, mas o primeiro homem que tentou sobreviver fora da cobertura divina. E sua união com uma mulher de origem oculta era mais do que um casamento, era um pacto, um tipo de aliança espiritual entre a rebeldia do homem e o mistério das trevas. Orígenes foi ainda mais radical
ao afirmar que a história de Caim representava um mistério de trevas, uma linhagem que não era apenas distante de Deus, mas oposta à luz. Uma descendência espiritual cujas obras se manifestariam por gerações como resistência à revelação. E quem abriu essa porta? A mulher de Caim. Não por culpa própria, mas por natureza espiritual. Tertuliano, escrevendo sobre o pecado que antecede o pecado, via em Caim a semente do anticristo. E essa semente não teria sido ativada sem a união com o ventre errado. Para ele, o útero espiritual tem poder. E quando o sagrado se une ao profano, nasce uma geração que confunde luz com trevas. Uma geração que não apenas se afasta do altar, mas constrói altares falsos. É por isso que os pais da igreja levavam tão a sério o discernimento espiritual. Porque sabiam que nem toda mulher é só mulher, nem todo homem é só homem. Há cascas humanas que carregam códigos espirituais. E alianças feitas no campo da carne podem gerar consequências eternas no campo da alma. E não é coincidência que a descendência de Caim tenha sido marcada por distorções. Lameque matou e se orgulhou. Tubal-Caim forjou armas. Jabal se tornou nômade. Não há menção a altar. Não há oração. Não há clamor. Apenas técnica, poder, violência e vaidade. Tudo o que nasceu daquela união foi funcional, mas vazio. Forte, mas sem essência. Produtivo, mas sem presença. Isso é o retrato de muitas gerações hoje. Quantos filhos estão sendo gerados em lares que nunca se ajoelharam juntos? Quantas famílias nascem de pactos emocionais, mas sem alinhamento espiritual? Quantos ministérios são frutos de ambição e não de chamado? A mulher de Caim é um alerta para todos os que estão prestes a se unir a algo. Ela representa a aliança fora do propósito, o ventre sem cobertura, a beleza que não vem do espírito. E o resultado é sempre o mesmo. Uma geração que constrói cidades, mas nunca busca a presença. Que forja instrumentos, mas não adora. Que multiplica, mas não consagra. E há uma dor silenciosa por trás de tudo isso. Porque muitos que vivem debaixo desse padrão, alianças erradas, casamentos sem direção divina, vínculos sem oração, sentem que algo está quebrado, mas não sabem o que é. Sentem que há um peso, mas não conseguem nomear. Vivem com aparência de normalidade, mas por dentro carregam o eco do exílio de Caim. Mas o mais revelador é isto: Deus não impediu Caim de se casar. Não impediu que gerasse, porque o livre-arbítrio é sagrado. Mas não houve bênção, não houve voz, apenas silêncio. E o silêncio de Deus, às vezes, é a resposta mais pesada, porque significa: escolha o que quiser, mas colha o que vier. Esse silêncio ecoa ainda hoje. Quando ignoramos os sinais, quando escolhemos com os olhos, quando nos unimos por carência, quando deixamos que a alma decida o que deveria vir do espírito. Os pais da igreja sabiam que a história da esposa de Caim era um espelho, não para o passado, mas para o agora. Porque enquanto houver homens marcados e mulheres sem nome, o pacto continuará sendo repetido. A boa notícia: ainda há tempo de romper. Ainda há tempo de discernir. Ainda há tempo de perguntar: essa aliança nasceu no céu ou foi apenas encontrada em Nod? Porque se nasceu no exílio, ela carrega o código da perdição. Mas se nasceu no altar, ela traz o selo da redenção. A Bíblia diz que após ser marcado por Deus, Caim foi habitar na terra de Nod, ao oriente do Éden. E como num sussurro, uma nova camada de mistério é adicionada à história. Porque Nod não é apenas um nome, é um código. Em hebraico, Nod pode significar vagante, errante, fugitivo. Não era apenas uma terra, era uma sentença. Um lugar geográfico, sim, mas também um estado espiritual. O exílio da alma. Caim, o primeiro assassino da história, carrega agora duas marcas: a visível, colocada por Deus, e a invisível, gravada na alma, o exílio. A separação da presença, a quebra do vínculo com o sagrado. E é nesse estado que ele habita em Nod. Mas o que era esse lugar realmente? Um território físico ao leste do Éden?
Ou uma realidade espiritual à margem da vontade de Deus? Os antigos sábios diziam que Nod era a terra onde a presença de Deus já não alcançava, onde o céu permanecia em silêncio, onde os homens criavam seus próprios sistemas, suas próprias leis, sua própria cultura, sem o altar. Nod, portanto, é mais do que um lugar, é o símbolo do distanciamento. É a morada dos que foram marcados, mas não curaram, dos que vivem, mas não pertencem. E foi ali, nesse espaço onde Deus não mais falava, que Caim encontrou sua mulher. Não no Éden, não na presença, mas no exílio. Uma mulher que surge da terra errante, da terra sem raízes. E isso nos diz algo profundo. Há pessoas e alianças que só se manifestam quando nos afastamos da presença. A terra de Nod pode ser entendida como o primeiro reino do homem sem Deus. O primeiro ambiente humano criado sem direção divina. Um reino de sombras, de autopreservação, onde a civilização começa, sem adoração. Porque Caim construiu uma cidade ali. A primeira cidade registrada na Bíblia. E essa cidade não teve altar, não teve sacrifício, teve apenas nome e descendência. E essa é uma chave espiritual poderosa. A cidade de Caim foi construída longe do altar. Foi a tentativa do homem de reconstruir sem redenção, de sobreviver sem arrependimento, de prosperar sem obediência. Nod, portanto, é um reflexo de muitas vidas hoje. Pessoas que vivem, constroem, geram, mas fora da presença. Gente que fundou sua vida em exílio emocional, espiritual, afetivo. Gente que nunca voltou para Deus, mas aprendeu a funcionar em Nod. E a mulher que surge ali, talvez não tenha nome porque representa exatamente isso. Tudo o que nasce longe do Éden. Tudo o que é produzido sem a bênção. Uma figura que é mais um espelho do exílio do que um personagem da história. Ela não veio da linhagem direta de adoração. Veio da terra do silêncio. Do lugar onde a dor é abafada por produtividade. É assustador perceber como esse padrão se repete. Quantas pessoas hoje constroem seus nodes? Casamentos sem Deus. Negócios sem direção. Ministérios sem altar. Tudo aparentemente funcional, mas espiritualmente estéril. Como Caim carregam marcas, sabem que foram tocados por Deus um dia, mas escolheram seguir para o Oriente, para longe, e ali constroem. A terra de Nod é onde a alma se adapta à dor, onde se aprende a viver com a ausência, onde se encontra companhia, mas não comunhão, onde há filhos, mas não há aliança, onde há nome, mas não há identidade. E o mais perigoso, Nod parece funcionar, a cidade cresce, a família aumenta, mas a presença não volta. Isso nos confronta com uma verdade espiritual devastadora. Nem tudo o que cresce é aprovado. Nem tudo o que prospera tem selo do céu. Caim prosperou em Nod, mas nunca mais ouviu a voz de Deus. E esse é o alerta, porque há muitos vivendo em Nod sem saber. Corações errantes, vidas que se afastaram do centro da vontade de Deus e aprenderam a sobreviver. Mas a sobrevivência fora da presença nunca é suficiente. Ela tem frutos, mas não tem vida, tem nome, mas não tem eternidade. Nod é o lugar onde o exilado encontra consolo fora do céu. Mas esse consolo tem preço. A esposa de Caim é uma filha desse exílio, e sua descendência carrega a assinatura da ausência. Por isso, a pergunta que ecoa hoje não é apenas onde está Nod? Você está vivendo em Nod? Porque se sim, há um chamado, não para permanecer, mas para voltar. Voltar para o altar, voltar para a presença, voltar para o lugar onde a voz de Deus ainda ecoa. Porque Nod nunca foi o destino final. Foi apenas o reflexo de um coração que escolheu fugir. Mas Deus ainda chama, mesmo os que foram para o leste, mesmo os que erraram. Ainda há caminho de volta. Se você reconhecer que Nod não é casa, é apenas o deserto entre a queda e a redenção. Quando Caim se uniu à mulher de origem não revelada, não foi apenas uma junção de corpos, foi o início de uma linhagem marcada espiritualmente.
um pacto silencioso entre o exilado e o oculto. Dessa união, nasceu uma geração distante do altar, que carrega não só o sangue de Adão, mas também a ausência da presença. A descendência de Caim não invocou o nome do Senhor. Não há registro de sacrifícios, de arrependimento, de altar. Em vez disso, há dom, força e técnica, mas sem santidade. É uma linhagem que prospera, mas não se prostra, que constrói, mas não consagra. O primeiro nome é Enoque, não o que andou com Deus, mas um homônimo da cidade construída por Caim, um espaço sem altar. A partir dele surgem Lameque, Jabal, Jubal, Tubal-Caim, figuras que dominam áreas da cultura humana como música, metalurgia, pecuária, mas sem ligação com a voz de Deus. Lameque representa a ruptura, o primeiro polígamo, o primeiro a matar por ofensa e a vangloriar-se disso. Ele amplifica o padrão de Caim. Seu descendente Tubal-Caim forja armas, criando tecnologia não para edificar, mas para destruir. Essa degeneração não é apenas biológica, é espiritual. Um padrão que se instala e se repete. Onde não há altar, há maldição. Onde não há arrependimento, há multiplicação desgovernada. Por isso, Deus levanta Sete. Com ele, volta o clamor. Então se começou a invocar o nome do Senhor. A linhagem de Caim se tornou uma civilização poderosa, mas profana. Ela avança longe do Éden, produz frutos sem raiz, dons sem temor, cidades sem presença. É a linhagem da autonomia, da força sem submissão. E esse padrão continua hoje. Famílias marcadas por ciclos de dor. Gerações com dons incríveis, mas que nunca frutificam espiritualmente. Pessoas que constroem, mas não quebram o ciclo. Que oram, mas não rompem. Que servem, mas ainda carregam heranças invisíveis. Talvez o problema não esteja no agora, mas no início. Em alianças antigas, feitas em terras sem altar. Mas há esperança, porque o sangue do Cordeiro ainda fala. E esse sangue rompe pactos, fecha portas e planta novas sementes. Caim se calou. Lameque se vangloriou. Mas você pode clamar, pode romper com a maldição e iniciar uma linhagem que volta ao altar. Porque gerar fora da presença é perpetuar o vazio, mas nascer de novo é carregar a herança da luz. Há silêncios na Bíblia que gritam, há omissões que não são falhas, são convites. O Gênesis, tão meticuloso em nomes, idades, descendências, subitamente se cala diante de uma figura crucial, a esposa de Caim. Ela aparece em um único versículo, como uma sombra ao lado do homem marcado, sem nome, sem origem, sem história, apenas Caim conheceu sua mulher, e a narrativa segue. Mas por quê? Por que o texto sagrado, que se dedica a genealogias com tanta precisão, se cala diante da origem de alguém que influenciaria uma linhagem inteira? A resposta está no padrão espiritual das Escrituras. Quando Deus silencia sobre algo, Ele está protegendo um mistério. O silêncio na Bíblia não é ausência de informação, é selamento de revelação. É como se o Espírito dissesse: isso não é para ser entendido com os olhos, mas com o discernimento. E o que se percebe é que esse silêncio sobre a esposa de Caim não é o único. Há outros personagens bíblicos sem origem aparente, ou cuja história é intencionalmente velada. Melquisedeque, por exemplo, surge sem genealogia, sem pai, sem mãe. Ele não representa apenas um sacerdote. Ele simboliza algo eterno. Assim também a mulher de Caim. Ela não é apenas uma pessoa. Ela é um padrão, um espelho, um portal. Quando a Bíblia silencia, ela está nos convidando a buscar além do texto, a descer da letra para o Espírito, a deixar que o Espírito Santo revele o que os olhos não percebem. E nesse caso, o que o silêncio revela é desconfortável, porque ele aponta para uma realidade que muitos evitam. Há pactos que são formados no escuro. Há alianças que Deus nunca abençoou, mas permitiu. E onde há permissão sem bênção, há consequência. O silêncio em torno da esposa de Caim é uma denúncia. Ele mostra que há coisas que não foram registradas, porque não são para serem seguidas.
são para serem discernidas. Ela não foi apresentada como Eva foi. Não foi chamada de auxiliadora. Não foi formada pelas mãos de Deus. Ela simplesmente aparece, como uma interrupção, como um elo entre o sagrado e o profano. E há um padrão nisso. A Bíblia silencia quando a origem não glorifica a Deus. Ela não esconde o pecado, mas não glorifica o caos. Ela expõe as consequências, mas silencia sobre a origem de certas dores, porque nem tudo o que foi gerado precisa ser exaltado. Algumas histórias são contadas para que saibamos o que evitar. E esse é o caso da esposa de Caim. Ela não é modelo, ela não é heroína, ela é uma advertência sobre alianças sem voz divina, sobre relacionamentos formados fora do propósito, sobre uniões silenciosas que gritam nas gerações futuras. Talvez o silêncio sobre ela seja o mesmo que existe hoje em muitas vidas. Gente que vive com consequências, mas não entende a origem. Gente que sente o peso, mas não sabe o porquê. Gente que repete padrões, mas nunca viu o que os iniciou. É o silêncio da avó que nunca contou sua dor. O silêncio do pai que nunca confessou seu pacto. O silêncio da geração que fingiu que nada aconteceu. Mas o mundo espiritual não ignora o que foi feito no escuro. O que não foi tratado se torna herança. O que não foi confessado se transforma em maldição. E o silêncio que deveria ser cura vira prisão. Mas há um caminho. Jesus, a palavra viva, veio para romper o silêncio. O véu que separava o santo do profano foi rasgado. E com ele, tudo que estava escondido pode ser revelado. O silêncio sobre a esposa de Caim pode ser um mistério velado. Mas o silêncio sobre você pode ser quebrado hoje. Se há áreas da sua vida marcadas por alianças que você não entende, se há dores que você herdou, mas não sabe de onde vieram, se há pecados que você não cometeu, mas paga o preço deles, saiba, Deus conhece o silêncio e Ele responde com luz. A mulher sem nome gerou uma descendência com dor, mas você pode ser o elo que quebra o ciclo. O silêncio da sua história pode ser preenchido pela voz de Deus, se você se voltar para o altar. E se Adão não foi o primeiro? E se antes do sopro divino sobre o barro do Éden, Deus já tivesse habitado a criação com outros seres? Essa hipótese, tão estranha à ortodoxia moderna, era discutida por teólogos antigos, místicos hebraicos e estudiosos do início da era cristã, não como uma doutrina principal, mas como uma especulação reveladora. E no centro dessa especulação, uma pergunta: poderia a esposa de Caim ser remanescente de uma criação anterior? Essa teoria é conhecida como o mito pré-adâmico, a ideia de que existia uma raça humana ou semi-humana antes de Adão, que teria sido destruída, dispersa ou espiritualmente desconectada de Deus, e que ao criar Adão, Deus estaria reiniciando, separando, começando uma nova linhagem, a linhagem do sopro, o homem do Éden, o homem da imagem e semelhança. Se isso for verdade, e não estamos afirmando, mas investigando, então a mulher de Caim poderia ter vindo dessa outra humanidade, não caída necessariamente em pecado individual, mas já corrompida na essência. Uma criação rejeitada, esquecida, separada. E essa hipótese explicaria por que ela aparece sem nome, sem origem, sem menção no registro genealógico. Essa teoria não é absurda como parece à primeira vista. A própria Bíblia fala de mistérios ocultos desde antes da fundação do mundo. Jó descreve criaturas antigas, monstros marinhos e anjos em festa enquanto os fundamentos da terra eram lançados. O Gênesis, ao começar com "a terra era sem forma e vazia", sugere que algo já existia e foi destruído. O termo hebraico tohu vavohu implica desordem, ruína, não necessariamente início absoluto. E se o início descrito ali já era um recomeço? Então, a mulher de Caim poderia ter vindo de uma linhagem anterior ao sopro, alguém com aparência humana, mas sem o espírito vivificante. Um ser sem a intimidade do Éden,
sem o pacto da criação renovada. E ao se unir com Caim, já marcado, já caído, uma nova linhagem híbrida foi selada. Seria ela, então, um elo com os filhos do caos? Essa expressão, usada por místicos e intérpretes apocalípticos, se refere a seres espirituais ou humanos desprovidos da luz original. Eles existiriam à margem da aliança, como sombras da criação. E essa união entre o homem expulso do Éden e a mulher não nascida dele seria o arquétipo da rebelião espiritual, quando o que foi expulso se une ao que nunca foi chamado. Isso explicaria muito da degeneração progressiva da linhagem de Caim. Uma genética espiritual descompassada, um DNA corrompido pela ausência de presença. Porque o que é gerado fora do sopro carrega apenas carne. E quantos hoje vivem assim? Vivem, mas sem vida. Funcionam, mas sem espírito. Riem, mas sem alegria. São como corpos andantes, frutos de pactos antigos, ecos de uma criação nunca redimida. Essa hipótese não nega a soberania de Deus. Pelo contrário, ela expõe a profundidade dos mistérios divinos, porque o Deus que nos revela o início também oculta parte dele para que o busquemos. O silêncio sobre a origem da esposa de Caim pode ser um convite a olhar mais fundo para os fundamentos da nossa própria existência. E mais importante, para os fundamentos das nossas alianças. Com quem estamos nos unindo? Com o que estamos gerando? Com que tipo de natureza estamos nos misturando? Porque ainda hoje existem filhos do caos. Padrões espirituais, vínculos emocionais, estruturas humanas que parecem normais, mas que operam em desconexão com o sopro original. Mas há esperança. O segundo Adão, Jesus, veio para iniciar outra criação. Uma nova raça espiritual. Não nascida apenas da carne, mas do espírito. E se você carrega em sua história resquícios dessa linhagem perdida, de pactos antigos, de traumas não explicados, de heranças silenciosas, saiba, a nova criação pode recomeçar em você. Porque o que foi gerado no caos pode ser redimido na cruz. Desde que você reconheça: minha origem não define meu destino, mas minha aliança define meu futuro. E a única aliança que restaura a criação é aquela selada com o sangue do Cordeiro. A esposa de Caim pode ter vindo do caos, mas você pode nascer da luz. O que a teoria do mito pré-adâmico sugere não é apenas que havia seres antes de Adão, mas que havia uma tentativa anterior de existência, uma expressão incompleta da imagem de Deus. Seres formados, talvez, mas não soprados. Vivos, mas não vivificados. Inteligentes, mas sem identidade eterna. E se, entre esses seres, houve uma queda, um distanciamento do Criador, então o Éden foi uma segunda chance. Adão não foi apenas o primeiro homem. Ele foi o início de uma raça redimível. Por isso, o sopro. Por isso, o jardim. Por isso, a instrução. E é aí que o silêncio em torno da esposa de Caim se torna gritante. Se ela não foi formada por Deus como Eva foi, se ela não recebeu o sopro do Altíssimo, então ela representa uma humanidade paralela. Uma linhagem sem espírito. Um corpo sem origem divina reconhecida. E o mais chocante, Caim, já fora da presença, se une a essa mulher. É o encontro entre a rebelião e a ausência, entre o homem que conheceu Deus e a mulher que talvez nunca tenha estado com ele. E o que nasce disso? Uma geração inteira sem altar. Essa possibilidade ecoa em nós com desconforto, porque fala de muitos hoje que vivem sob essa mesma atmosfera. Nasceram em ambientes sem sopro, sem bênção, sem revelação. Cresceram em casas onde a palavra era ausente, onde os vínculos eram baseados em dor, não em amor. E agora se perguntam: de onde eu vim? Por que carrego esse vazio? Talvez no fundo a pergunta de muitos não seja teológica, mas existencial. Sou fruto do quê? Do amor? Do descuido? De um pacto não percebido? De uma união marcada pela fuga? E a resposta do Espírito é clara. Não importa a origem,
importa o renascimento. Você pode ter nascido de pais em dor, em pecado, em silêncio, mas Deus te oferece nascer de novo. Porque o sangue de Jesus não reconhece a carne, ele reconhece o Espírito, e o Espírito que é soprado é vivificado. O mito pré-adâmico nos convida a ver além da superfície, a entender que há histórias que começam em caos, mas podem terminar em glória, que há pessoas geradas em trevas, mas chamadas para a luz, que há linhagens quebradas, mas destinos restaurados. A mulher de Caim talvez tenha sido um elo com uma criação esquecida, mas em Cristo, você pode se tornar o elo com a nova criação. Tudo começa com uma decisão: romper com a origem e selar um novo nascimento. Porque a única origem que define o seu fim é o altar onde você escolhe morrer para si e viver para ele. A história de Caim não termina com o assassinato de Abel. Não termina com o exílio. Ela continua silenciosamente, perigosamente, repetidamente. Ela continua em sua aliança, continua em sua mulher, continua em sua descendência. Porque quando Caim escolheu uma mulher sem nome, quando ele gerou fora do Éden, quando ele construiu uma cidade sem altar, ele inaugurou um padrão espiritual. Um padrão que atravessa milênios, um padrão que está ativo agora. Esse padrão é o da aliança oculta. E o que é uma aliança oculta? É uma conexão feita no escuro, uma união sem direção divina, um acordo com aquilo que não foi enviado por Deus, mas que foi aceito pela alma carente, pela dor não tratada, pela fuga da presença. É o pacto que se faz quando escolhemos o alívio em vez do processo, a companhia em vez da comunhão, a aparência em vez da verdade. Caim representa o homem ferido, marcado. Ele foi protegido por Deus, mas não curado. Ele carrega a marca, mas não volta para o altar. E nesse estado, em Nod, ele encontra sua mulher, uma figura misteriosa, sem linhagem, sem identidade, sem nome, e com ela inicia uma descendência, uma civilização, uma cultura, mas sem Deus. E é isso que se repete hoje. Pessoas que se unem fora da presença, casamentos que nascem de traumas não tratados, sociedades formadas em cima de carências emocionais, ministérios erguidos sobre estruturas feridas, alianças silenciosas, feitas com desejos ocultos, com feridas mal resolvidas, com sombras que nunca foram confrontadas. Tudo o que nasce fora do altar carrega um código de deformação. Você pode gerar filhos, ideias, projetos, negócios, mas se a origem foi um pacto com a dor, com a carência, com a pressa, a descendência será marcada, talvez não na aparência, mas no espírito. Essa é a descendência de Caim, uma geração funcional, mas desconectada. Lameque, seu neto, é o primeiro a quebrar o padrão do casamento de um homem e uma mulher. Ele introduz a poligamia. Ele mata por orgulho e ele canta uma canção, celebrando a própria violência. Ele é a amplificação do padrão de Caim, e essa amplificação continua hoje. Basta olhar para o mundo, o caos nas famílias, o ego nas relações, a superficialidade dos vínculos, a substituição da adoração por entretenimento, do compromisso por conveniência. Você já percebeu como certos padrões espirituais se repetem na sua casa? Como certos traços emocionais se reproduzem nos seus filhos? Como dores que você nem viveu continuam te aprisionando? Você acha que isso é acaso? Não é. São pactos invisíveis. São alianças ocultas que foram herdadas ou formadas sem que você percebesse. Mas há uma chave espiritual poderosa. O que foi gerado no escuro pode ser redimido na luz. A cruz de Cristo é o rompimento com o padrão de Caim. A cruz é a nova aliança. O sangue de Jesus fala mais alto do que o sangue de Abel. E ele ainda clama: filho, filha, volte, quebre os pactos, rompa os ciclos, volte para o altar. Deus não quer apenas te abençoar. Ele quer te reconstruir, mas ele só reconstrói aquilo que você entrega por completo. Por isso, se essa palavra falou com você, é hora de dar um passo de fé. É hora de romper com os pactos antigos, com as alianças silenciosas,
com os acordos feitos na dor. Escreva aqui nos comentários: eu escolho a nova aliança. Declare isso em público. Profetize, testemunhe, porque quando você escreve, você sela. Quando você compartilha, você expõe o oculto à luz. E envie esse vídeo para alguém que precisa romper com uma aliança invisível. Talvez essa seja a palavra que vai quebrar cadeias que atravessaram gerações. Deixe o seu like. Isso ajuda a espalhar essa mensagem e leva esse conteúdo até quem mais precisa. Ative o sininho das notificações. Assim, você não perde nenhum conteúdo espiritual, nenhuma palavra profética, nenhum alerta de Deus. E se inscreva agora no canal. Sim, agora. Clique no botão vermelho, porque aqui nós não apenas falamos da Bíblia. Nós desenterramos os mistérios. Nós confrontamos os ciclos. Nós quebramos os pactos. Você não foi chamado para repetir o padrão de Caim. Você foi escolhido para ser uma nova geração, uma linhagem de altar, uma linhagem do sopro, uma linhagem do sangue que liberta. Hoje, o ciclo pode ser interrompido, mas a decisão é sua. E então, vai gerar em Nod ou renascer no Éden?